Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Inscreva-se agora mesmo. Hoje mais um episódio da nossa série Edital Total para o concurso dos bombeiros do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre verbos, tempos e modos verbais. Muita atenção aos verbos derivados e também ao modo subjuntivo. Então vamos lá. Faça as reparações que puder. Se colocarmos esse segmento na pessoa nós, a forma verbal adequada dessa frase será qual? Nós fazemos as reparações? Então, é muito importante você identificar aqui o tempo e o modo verbal. Por isso, trouxe aqui o modo imperativo. Lá no modo imperativo, nós temos aqui o imperativo afirmativo do verbo fazer. Olha aqui. Faça você, façamos nós, fazei vós, façam vocês. Identifique o modo e tempo verbal para você buscar aqui nas outras alternativas. Faça as reparações que puder. Fazemos as reparações que podemos? Não, porque está no imperativo. Faremos futuro. Façamos nós as reparações que nós pudermos. Então, a alternativa C está correta. Olha o façamos. Fazemos as reparações que possamos? Não. Fazemos as reparações, aí nós usaríamos outra forma. Só que o que pede aqui é o verbo no modo imperativo. Fizemos as reparações que pudemos? Também não. Porque nós precisamos de colocar esse segmento na pessoa nós. Como está no modo imperativo, você precisa de permanecer no modo imperativo. E é interessante, por exemplo, no modo imperativo, os verbos da terminação ar, e nós temos também verbos da terminação er e ir. Por exemplo, beber, colocar aqui, beber e partir. Quando aparecer lá no modo imperativo que estiver dando uma ordem, vamos colocar aqui, é aquele que vem do imperador, que é aquele que manda, que dá uma ordem, uma sugestão, uma dica também lá nas receitas, misture, faça, bata. É importante você compreender. Se o verbo é da primeira terminação ar, aí vai virar o quê? Eu falaria o quê? Ame, estude. Então você compreenda isso daqui que vai ajudar bastante. Se já é da segunda e terceira, aí vai virar a. Então eu falaria o quê? Beba leite, parta o bolo. Modo imperativo, quando for lá, estiver se referindo, quando estiver falando com você, aí se for o A vira o E, e se for E e I vai virar A. Memorize que ajudará bastante. Se uma pessoa procedeu mal, arrependa-se. Aqui nós temos o quê? Um verbo pronominal, que é aquele verbo que vem acompanhado dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos e si. O verbo arrepender-se só pode ser conjugado na forma pronominal. O que quer dizer isso? Há determinados verbos que somente virão acompanhados da preposição se. Há outros que não, ou seja, com o pronome se. O verbo abaixo que está no mesmo caso, qual desses verbos aqui só pode ser usado com o pronome oblíquo átono? Por exemplo, o homem indignou-se. Há outra forma de usar o verbo indignar sem o se? Não há. Esse daqui é o verbo pronominal, como foi falado no enunciado. Esse é um deles. E o próximo aqui, mas o de baixo também está acompanhado do se, não está? O homem esqueceu-se. Ok, verbo pronominal. Mas eu poderia falar o homem esqueceu o livro? Sim. Então, esse aqui é um verbo pronominal, mas ele também pode não ser. Ele pode ser usado sem o se. E falando em esqueceu-se, aí você vai se lembrar lá em regência, sempre que usar o se, usa o de. Então, esqueceu-se de alguma coisa. Esqueceu-se de algo. E se eu falar o homem esqueceu, aí eu vou falar algo. Ele esqueceu o bolo. Ok? Tem o se, tem o de. Da mesma forma, o verbo lembrar e também o verbo recordar. Show de bola? Bem interessante esse trecho. Barbear-se. Será que eu posso falar o homem barbeia o seu cliente? Sim.
Então, obrigatoriamente não precisa de ter o se em determinada situação. Qual deles aqui igual? Eu vou falar. O homem arrepende alguma coisa? Não. Sempre que aparecer arrepender, precisa do se. Eu observo a pessoa, eu me observo, ele se observa. É bem interessante você observar que quando o sujeito for eu uso me. Eu não falo eu se observo, eu me observo. Comunica, o homem comunica a alguém, então pode vir sem o se também. O homem vê, o homem se vê, então aqui também pode vir. O único que tem de vir acompanhado do se é o queixar. Ele se queixa. Sempre que aparecer o queixar, precisa de vir o se. É o mesmo caso do arrepender-se. Precisa de vir acompanhado do se também. Então, aqui, verbo pronominal, aquele que vem acompanhado dos pronomes oblíquos átonos. Ainda que haja leis proibitivas, aí você já pega. Tem verbo haver, você primeira coisa que vai fazer. Pode substituir por existir? O verbo haver, quando pode substituir por existir, ele é impessoal. Ou seja, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular, 3PS. Não vai para o plural. Então, ainda que haja leis proibitivas, certinho aqui o enunciado. O verbo permanece no singular porque o sujeito é indeterminado? Não, porque ele é um verbo impessoal. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Não tem o que ficarmos falando aqui. Passando à oração, calço a meia furada para a voz passiva. Então, esta oração está na voz ativa. A voz ativa tem aqui, ó, eu calço. Quando falo eu calço, aí você já consegue identificar o sujeito oculto ou desinencial. Então, voz ativa ela é composta pelo sujeito mais o verbo eu calço. O quê? Verbo transitivo. Vamos colocar aqui. Vou melhorá-la aqui. Eu calço a meia furada. Vamos lá então. Eu calço a meia furada. Então aqui eu tenho o verbo transitivo direto e aqui eu tenho o quê? A meia furada é o objeto direto. Vamos colocar aqui. Então, voz ativa, aí nós temos o quê? O sujeito que pratica a ação. Quem pratica a ação de calçar? Eu sou o sujeito. Agora, na voz passiva, nós temos o quê? O objeto direto da voz ativa vai virar o sujeito da voz passiva. Então, a meia furada, aí você tem de observar o verbo. Como o verbo está no presente, eu uso o verbo ser no presente. A meia furada é calçada, aí nós já pegamos o verbo principal e colocamos em que? No particípio, aduído. Particípio, a meia principal é calçada e coloco também o agente da passiva, por mim. Conseguiu compreender? O objeto direto da voz ativa vai virar o sujeito da passiva. A meia furada é calçada por mim. A meia furada foi calçada? Ok, se você não quiser colocar o agente da passiva, pode também. Só que como eu calço aqui, é qual o tempo? Presente. E aqui está no passado, então não pode. Eu poderia falar o quê? A meia furada é calçada. A meia furada calçou-se? Também não é possível. Descarto as outras alternativas. Você observa a questão de nível superior, que também há, porque a prova para este concurso, imagino que seja uma prova mais difícil. Em todas as frases abaixo, há formas verbais na forma passiva sintética, construídas com o pronome se. Então, olha aqui, voz passiva sintética. Por exemplo, vendem-se casas. Correto? Então, aqui eu tenho o quê? Verbo transitivo direto. Este se aqui é um pronome apassivador e aqui eu tenho o sujeito paciente. Se eu tenho um sujeito paciente, o verbo concorda com ele. Então, o correto é o quê? Vendem-se casas. Sujeito no plural, verbo no plural. Se a gente transformar essas frases para a voz passiva analítica, construídas essas frases com o verbo auxiliar ser, a forma adequada é em qual delas nós transformamos da voz ativa para passiva. Os abusos como
Os dentes nunca se arrancaram, então nunca se arrancaram sem dores. Eu falaria o quê neste caso? Os dentes, vamos pegar a frase e entendê-la na voz ativa. Os abusos nunca se arrancaram sem dores. Eu poderia falar o quê? Os abusos nunca são arrancados sem dores. Então, também poderia ser uma forma de construir esta frase. Então, mudei da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Quando fala analítica, é aquela mais longa que você vai construir com o auxiliar mais o verbo no particípio. Olha aqui. Auxiliar mais particípio. Acabei de explicar também na questão anterior. Os abusos nunca se arrancam, então os abusos nunca são arrancados. O amor é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe. O amor é uma arte que nunca se aprende e sempre será sabida? Não, e sempre é sabida. Por quê? Porque neste caso aqui, sabe está no presente. Essa questão é muito boa porque você vai conseguir identificar aqui o tempo verbal do auxiliar. Como está no presente, aqui está no futuro, não pode. Descarto. É sobretudo na solidão que se sente, ele sente presente, não é isso? Olha lá, aqui já temos um auxiliar no passado, então não pode utilizar. Disse também presente, ficou fácil aqui. Foi dito, não, que é dito. Compreendem-se, então, sonhos e oráculos. Sonhos e oráculos são compreendidos porque são presente. Já descartei também as outras alternativas. Quem nunca repousou, agora repousa. A mesma relação de tempos verbais sublinhados está correta em... Observe aqui, ó, repousou, eu repousei, ele repousou. Aqui está no passado, não é isso? E ele repousa, presente. Então, nós temos de buscar uma no passado e no presente. Esse passado aqui, inclusive, no pretérito perfeito, que indica uma ação que finalizou naquele tempo passado. E a outra no presente. Deteu aqui vem de qual verbo? Aqui é o verbo deter, não é isso? Intervir. Vamos colocar aqui, intervir. Requereu é do verbo requerer. E aqui é do verbo querer. Dispus aqui, dispõe é do verbo dispor. Proviu e prover é do verbo prover. Muito importante. Aqui nós temos a mesma relação de tempos e pessoas verbais sublinhadas que está correta aqui nós temos verbos derivados. Opa, vamos corrigir aqui. Derivados. O que são verbos derivados? Trouxe aqui a explicação. Verbos derivados são aqueles verbos que serão conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. Aqueles verbos de origem que têm mais verbos derivados são ter, por, vir e ver. Muita atenção, como você vai identificar que um verbo é derivado? Você vai lá no presente do indicativo e vai conjugar. O verbo manter é derivado de ter? Eu falo eu tenho, eu mantenho, então aqui é verbo derivado do verbo ter. Eu converto aqui já é do verbo converter. Eu falo eu converto e não eu convertenho, então aqui não é derivado. Vamos para o próximo. Eu vejo, eu prevejo. Ok, certinho, verbo derivado. Eu falo eu escrevejo, não, eu escrevo, então aqui é não derivado. Muita atenção com a exceção aqui, que é o verbo prover. Eu falo eu provejo, mas ele, mesmo tendo esta conjugação, é um verbo não derivado do verbo ver. Então, isso daqui é uma exceção. O português não seria o português sem as exceções. Então, eu falo o quê? Lá no modo subjuntivo, eu falo se eu visse você. E eu falo o quê? Se eu provesse, não eu provisse. Por isso que ele não é derivado. O derivado é aquele que terá observe aqui, será conjugado seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem.
O verbo vir, eu venho, eu intervenho. Então, intervir também é um verbo derivado. Eu sirvenho, não, eu sirvo. Então, o verbo servir não é um verbo derivado. Eu ponho, eu predisponho. E neste caso aqui, o verbo, qualquer verbo terminado em por, será predispor. Vamos colocar aqui. Será derivado do verbo por. Aí ficou mais fácil. Eu ponho, eu suponho, eu predisponho. Ok? Memorizou o que são verbos derivados? Se precisa, pare o vídeo. Eles tiveram uma recaída, eles mantiveram, certinho aqui. O juiz veio apitar o jogo. O juiz veio, aqui é do verbo vir, e aqui é do verbo intervir. O juiz veio, o juiz interveio. Muita gente fala interviu. Interviu seria do verbo inter. Vamos colocar aqui interver, que não existe. Então, o correto é intervir mesmo, ok? Vamos aqui para o próximo. As pessoas puseram o livro aqui. Então, puseram é do verbo pôr. Qualquer verbo derivado do verbo pôr é um verbo... qualquer verbo terminado em por é derivado do verbo pôr. Eles puseram e eles propuseram. O juiz viu é do verbo ver. O juiz anteviu é do verbo antever. Muita atenção aos verbos derivados. Então vamos lá. O verbo deter, eu tenho, eu detenho. Então é um verbo derivado. Vou colocar o D de derivado. Eu falo, ele, aqui é no passado, ele teu ou ele teve? Ele teve. Então o correto seria o quê? Ele deteve e ele detém. O detém está correto, mas o deteu está errado. Ele interviu e agora? Interviu é do verbo intervir, que é derivado do verbo vir. Eu falo, ele viu ou ele veio? Ele veio. Então, o correto é ele interveio e não interviu. Já descartei. E ele vem, ele intervém. Ele requereu e agora requereu e requerer. Muita atenção. Eu falo o quê? Eu quero e eu requero ou requeiro? Eu requeiro. Então é importante você compreender isso daqui. Muita atenção com esse verbo requerer, porque eu falo é eu requeiro e não eu requero, ok? Então aqui neste caso está correto. Quem nunca requereu, agora requer. Ele requer, certinho. Então, a alternativa C está correta. Ele dispôs, observe que quem nunca dispôs, não, ele pôs. Então, ele dispôs. Então, já descarto. Agora, dispõe. Dispõe está correto, mas não é dispôs, é dispôs. Proviu é do verbo prover. Vamos ver aqui, até trouxe aqui, olha aqui. O prover, não é isso? Então, vamos voltar aqui. Não é derivado, embora tenha a mesma conjugação lá no eu do presente do indicativo. Então, quem nunca proveu, agora provê. Então, descartei, não é proviu, porque não é verbo derivado. Prover não é derivado do verbo ver. Assinale alternativo contém frase com desvio, ou seja, que está incorreta na flexão da forma verbal. Por favor, avise-me se você vier de novo. Eu quero uma errada, vem aqui e escreva. Então, aqui é bem simples. Ó, o verbo o ver vira vi e o vi vira vier. Memorize isso daqui. Por quê? O verbo ver, quando estiver lá no modo subjuntivo, você vai usar o quê? O ver vira vi, aí vai ser vi. E o vi vira vier. Isso aqui no modo subjuntivo que as bancas cobram muito. Então, eu falo o quê? Se eu visse você, ok? E se eu viesse amanhã? Olha aqui, o verbo ver vira vi e o verbo vir vira vier. Então, vamos lá. Por favor, avise-me se você é do verbo vir. O vir vira vier. Se você vier, certinho. E eu quero errado.
Quando o diretor propor o verbo, qualquer verbo terminado em por é originado do verbo por. Então, quando ele puser, quando ele propuser. Já achei a alternativa correta. Que está errado, o correto seria propuser. Não sei dizer quem tinha pegado malas no aeroporto. Não sei dizer quem tinha pegado, quem havia pegado. Olha aqui. Então, apareceu aqui esse auxiliar, então aí eu uso o particípio regular mesmo. Então, quem tinha pegado é o correto e não quem tinha pego, ok? Então, aqui descarto porque está correto. Ninguém pediu que ele desfizesse, eu fiz que ele fizesse, que ele desfizesse, certinho? Na próxima eleição, espero que o seu candidato esteja bem preparado, que eu esteja, que ele esteja, certinho. Gente, não existe que ele seja e que ele esteja. Já descarto aqui. Também a alternativa é porque o correto é esteja.